Sabe, o que a gente está vendo acontecer agora não é só uma crise, é algo muito maior. É aquele momento em que uma estratégia que parecia perfeita para dominar se revela, bem, uma contradição fatal. Pensa só, uma campanha inteira desenhada para aniquilar um adversário, que no fim das contas se transformou na ferramenta da própria autodestruição de quem a criou. Olha, essa frase é a chave de tudo. É um princípio básico, quase óbvio, das relações internacionais. É uma coisa ou outra, não dá para ter os dois. E mesmo assim, por mais de 30 anos, essa regra foi, digamos, ignorada. A Europa basicamente tentou fazer o impossível, travar uma guerra econômica total contra o seu único grande fornecedor de energia. A única fonte que mantinha suas indústrias funcionando. E agora? Bem, agora a conta chegou. As consequências são inevitáveis. 127,3 pontos. Ok, mas o que esse número quer dizer? Bom, ele diz tudo. Esse é o índice de preços na indústria alemã. E para ter uma ideia, esse é o nível mais alto desde 1974. É um sinal gigantesco, um alerta vermelho piscando de que as sanções, que eram para ser as mais duras da história, não quebraram a Rússia. Pelo contrário, o baque maior foi para quem impôs as sanções. Ok, para entender como a gente chegou nesse caos, não adianta só olhar para a foto de agora. A gente precisa voltar no tempo, sabe? E olhar para o filme completo. Ver a sequência de ações que levou a esse momento. É uma história que, convenientemente, muita gente esquece de contar. E aqui o padrão fica bem claro, né? Olha essa linha do tempo. Em 1990, a promessa era explícita. A OTAN não ia se mover nem uma polegada para o leste. Mas o que aconteceu na prática? Uma expansão constante, cada vez mais perto da fronteira russa. Cada novo país que entrava era visto não como um ato de defesa, mas como um recado bem direto. Promessas diplomáticas não valem nada. O que importa é a força. E não dá para dizer que ninguém avisou. Essa citação aqui é a prova. Ela veio de um telegrama confidencial, de ninguém menos que o embaixador americano em Moscou na época, que hoje é o diretor da CIA. Ele foi categórico. A entrada da Ucrânia na OTAN é a linha vermelha mais clara de todas para a elite russa. Ele avisou que isso ia dar confronto. E o que aconteceu? O aviso foi ignorado. 4 meses depois, bum! Guerra na Geórgia. Mas não foi só expansão militar, não. O padrão é bem mais amplo. A gente está falando de intervenções diretas, desde supervisionar reformas econômicas nos anos 90 que, na prática, transferiram uma riqueza absurda para um grupo de oligarcas, até investir bilhões de dólares para mudar o regime na Ucrânia. E o ponto final, a gota d'água, foi em dezembro de 2021. A Rússia colocou propostas de segurança no papel, por escrito, e a resposta? Um não categórico, zero negociação. Beleza, vamos entrar agora na parte das sanções, a principal arma dessa guerra econômica. A ideia era ser um golpe fatal, mas o que a gente vai ver é como essa arma produziu exatamente o efeito contrário. Foi um verdadeiro tiro que saiu pela culatra, transformando uma ferramenta de ataque em um motor de autodestruição. O primeiro alvo, claro, foi o rublo, a moeda russa. A expectativa era de que ela virasse pó, que despencasse. Mas aí veio a contrajogada da Rússia. Querem nosso gás de petróleo? Vão ter que pagar em rublos. E a Europa, que precisava desesperadamente dessa energia, teve que correr para comprar rublos. O resultado? Eles acabaram fortalecendo a moeda que estavam tentando destruir. Foi uma virada de jogo inacreditável no tabuleiro financeiro. E com a energia, a história se repetiu. Vamos proibir as importações. Ok, a Rússia simplesmente virou a torneira para outro lado, para a Índia e para a China. Vamos impor um teto de preço. A receita russa continuou quase a mesma, bem robusta. Mas a parte mais irônica de tudo isso talvez seja essa. Na tentativa de se livrar da energia russa, a Europa ficou dependente do gás americano, que custa 4 vezes mais. É um golpe direto na competitividade da sua própria indústria. E aqui talvez esteja o maior erro de cálculo de todos. A aposta era que o mundo inteiro se uniria contra a Rússia. Mas a realidade é essa que está na tela. 87% da população mundial vive em países que simplesmente não embarcaram nessa. A gente está falando de gigantes como Índia, China, o próprio Brasil. No fim das contas, o grande isolado não foi a Rússia. Foi o Ocidente que se viu isolado do resto do mundo. Olha, é importante entender que essa crise toda não é um ponto fora da curva. Na verdade, ela é um sintoma de uma mudança muito mais profunda que está acontecendo. É a ordem global, aquela construída pelos Estados Unidos depois de 1945, que está rachando. E essa ordem se apoiava em 2 pilares financeiros gigantescos. O primeiro pilar é esse aqui, o sistema do petrodólar. A regra era simples e durou mais de 50 anos. Se um país quisesse comprar petróleo no mercado mundial, ele primeiro precisava ter dólares. Isso criava uma demanda artificial constante pela moeda americana.
E era isso que permitia aos Estados Unidos imprimirem dinheiro e financiarem seus déficits gigantescos. Só que parece que essa mágica está chegando ao fim. E esse foi o estalo, a primeira rachadura bem visível nesse sistema. Em março de 2023, pela primeira vez, a Arábia Saudita, que é a peça central de todo esse esquema do petrodólar, aceitou o pagamento em um yuan chinês. E não é um caso isolado, não. Emirados Árabes, Brasil, Índia, a própria Rússia, todos estão fechando acordos para usar suas próprias moedas, passando ao largo do dólar. Vamos para o segundo pilar, os títulos do Tesouro Americano. Eles sempre foram vistos como o investimento mais seguro do planeta, o Porto Seguro. Então, os bancos centrais do mundo todo guardavam suas reservas em dívida americana. Na prática, eles estavam emprestando dinheiro para os USA a juros baixíssimos. Mas essa confiança também começou a balançar. Esse gráfico aqui é muito revelador. A China, que era um dos maiores credores dos Estados Unidos, vem se desfazendo desses títulos ano após ano. E não é só a China. A Rússia, por exemplo, vendeu quase tudo que tinha já em 2018, meio que prevendo o que vinha pela frente. A lição que o congelamento das reservas russas ensinou para os bancos centrais do mundo foi brutal e direta. Aquele dólar que você tem guardado no cofre pode não ser seu de verdade se os Estados Unidos decidirem que não é. Então, se essa ordem está ruindo, o que está surgindo no lugar? A resposta parece ser o BRICS+, o bloco expandido. E como os números mostram, não é só um grupinho político. A gente está falando de quase metade da população do planeta, mais de 1/3 do PIB mundial e uma fatia enorme das reservas de petróleo. O ponto-chave é, eles não estão só criticando o sistema atual, eles estão, de fato, construindo uma alternativa. Tá, mas vamos sair um pouco dessa conversa de alta geopolítica. Como é que tudo isso afeta a vida real, a vida das pessoas? A conta de luz no fim do mês, o poder de compra no supermercado, porque é aí que a gente sente o impacto de verdade. Acontece que o impacto dessa transição global é bem diferente dependendo de onde a gente está no mapa. Para a Europa, a nova realidade é dura, energia cara e competitividade em risco. Para os Estados Unidos, o fantasma é a inflação, conforme o dólar perde aquele status de rei. Mas, para uma boa parte do mundo, especialmente na América Latina e em outras regiões, esse novo cenário multipolar pode ser uma chance, uma oportunidade de ter mais soberania e diversificar o comércio. Isso não é teoria, não é projeção. É o que está acontecendo agora. Um exemplo concreto, a BASF, uma gigante química alemã, pela primeira vez de mais de 150 anos, está fechando fábricas permanentemente. O motivo? O custo da energia ficou insustentável. Mais de 300% mais cara do que era com o gás russo. É como se a espinha dorsal da indústria europeia, que foi toda construída em cima de energia barata da Rússia, estivesse simplesmente se quebrando. Então, no fim das contas, qual é a grande lição disso tudo? É que a realidade, a economia real, a física, ela sempre vence. Não importa quão forte seja a narrativa política, no final, a realidade se impõe. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A Europa jogou geopolítica e descobriu que a física é mais poderosa que a propaganda. A base industrial europeia foi literalmente construída com moléculas de gás natural barato. E não tem discurso, não tem narrativa moral que consiga mudar essa realidade física. A Europa aprendeu isso da maneira mais dura possível. E a pergunta que fica no ar é essa. O que a gente está vendo? É o fim controlado de uma ordem antiga ou é o nascimento caótico de uma nova? Uma coisa é certa, a arquitetura do mundo que durou 80 anos está sendo desmontada e remontada ao mesmo tempo, na nossa frente. Entender esse processo é a única forma de navegar na maior transformação global desde o fim da Segunda Guerra. Um mundo onde as cartas do poder estão sendo embaralhadas de novo, bem diante dos nossos olhos.